Fala galera, um ótimo dia para todos, ótima sexta-feira. Pessoal, eu queria abordar um tema com vocês, meio polêmico, mas que eu acabei vivenciando. E eu queria passar para vocês tudo o que eu puder a respeito desse assunto, que seria jogos online, ou as bets, né? Eu nunca fui adepto a jogo, e nunca fui adepto a apostas esportivas. Porém, galera, nesse vídeo eu vou responder algumas dúvidas de muita gente. Se as bets pagam, quais os malefícios que esses cassinos online causam na vida da pessoa, uma série de questões que eu vou acabar abordando nesse vídeo. Há 4 anos atrás, galera, eu tinha uma vida razoavelmente tranquila financeiramente. Porém, por algumas decisões que eu tive que tomar, eu acabei em questão de meses perdendo tudo que eu tinha. E só que nisso que eu acabei perdendo tudo, galera, eu fui acumulando dívidas e mais dívidas, porque eu não só perdi, como fui acumulando muitas dívidas. E os valores chegaram a ser assim de forma estratosférica, galera, muito alto, as dívidas que eu tinha. O movimento no serviço meu caiu cerca de 60, 70% da minha renda dentro do trabalho caiu. E isso acabou acontecendo tudo num período muito curto, aí de em torno de 3 a 4 meses. E aí, pessoal, eu não estava conseguindo, no trabalho, conseguir levantar dinheiro para pelo menos duas despesas principais, que seria o aluguel da casa e mais a prestação do carro. Sem o aluguel, eu não teria onde morar. E sem a prestação do carro, eu não teria como continuar no meu trabalho aqui no táxi. E aí, galera, foi no mês de janeiro, para quem não sabe, né? O mês de janeiro e o mês de julho são 2 meses muito críticos para quem trabalha na área do transporte, principalmente quem trabalha na área do táxi. O movimento cai muito. E no começo de janeiro, há 4 anos atrás, eu estava no meu ponto, conversando com um colega, na qual todo mundo estava parado, sem fazer nada, e nós conversando a respeito das contas que nós tínhamos que pagar, da situação financeira que nós estávamos vivendo naquele momento. E aí um dos colegas nossos pegou e falou para mim, falou: Cristiano, você já jogou no Tigrinho? Eu falei: não, eu já vi propaganda, mas nunca joguei, nem quero. E aí, galera, ele pegou e falou: eu vou jogar aqui, tá parado o movimento, não estou fazendo dinheiro, vou arriscar. E aí, galera, ele foi jogar e eu fui olhar o resultado que ele ia ter. Por curiosidade, fui acompanhar o que ele estava fazendo. E em menos de 5 minutos ele ganhou 6 mil reais, galera. Ganhou 6 mil reais e aquele valor entrou na minha mente. Passados uns 15, 20 minutos, ele novamente entrou na plataforma. E novamente ele ganhou mais um valor de em torno de 5 mil reais. Ou seja, em menos de 10, 15 minutos ele levantou 11 mil reais num dia que não tinha serviço nenhum e que todo mundo estava falando a respeito dos problemas financeiros que nós estávamos passando. E aí, galera, e esse momento se abriu um portal na minha vida, tá? Ali eu comecei a pensar, falei: caramba, o cara ganhou 11 mil reais em menos de 10 minutos. Estou precisando de dinheiro para pagar o aluguel estava para vencer dia 10. E isso daí, essa situação que eu estou relatando para vocês, desse colega meu, foi por volta de dia 3 ou dia 4 de janeiro. E aí no dia 10 eu tinha que pagar aluguel e eu não tinha mais do que 300 reais. O aluguel meu custa 1.800. Na época minha esposa não trabalhava. E aí, galera, o desespero foi batendo, porém a curiosidade também. Esse colega meu de imediato saiu do ponto, pegou a esposa dele, foi para casa, pegou a esposa dele e foi viajar. Passou um mês de janeiro, que é um mês parado, em Pernambuco. Viajou para Pernambuco. E aí, galera, no primeiro dia eu relutei, no segundo dia relutei, que foi dia 6, no dia 7 também, só que o dinheiro não entrava com o trabalho. Quando foi no dia 8, eu resolvi arriscar. Falei: deixa eu ver se isso é verdade mesmo. E eu coloquei lá um valor irrisório. Coloquei um valor baixo e perdi. Aí, passado mais algumas horas, não estava tendo serviço, o mês de aluguel estava chegando, a data do aluguel estava chegando, fiz mais uma corrida e arrisquei de novo.
Na segunda vez, perdi. Valores baixos eu estava colocando. Quando foi no começo da noite, galera, eu fiz mais uma corrida. Falei, meu, seja o que Deus quiser. Tô indo para casa sem dinheiro, a chance de eu tentar levantar um dinheiro vai ser agora. Coloquei em torno de uns R$ 30 aproximadamente e consegui levantar o dinheiro do aluguel, galera. Foi R$ 1.800. E a partir daí, galera, esse portal que tinha aberto na minha vida começou a se alastrar. Paguei o mês de aluguel, fiquei alguns dias sem jogar, porém outras obrigações começaram a aparecer e aí eu comecei a jogar para suprir essas necessidades. E galera, pode acreditar, na maioria das vezes eu tive êxito e tive um resultado positivo. E isso foi me levando para jogar quase que de forma diária. Complementava a minha renda, minha diária aqui no serviço. Eu trabalho em cima de meta. Quando faltava alguma coisa da meta eu jogava para complementar. Algumas vezes dava certo, outras vezes não, mas eu já estava satisfeito por ter levantado o dinheiro do mês de aluguel daquele mês. E aí o tempo foi passando, galera. Foi passando 2, 3, 4, 5, 6 meses e eu vi que eu estava jogando de forma constante. Muitas vezes eu estava conseguindo os resultados que eu queria. Paguei algumas parcelas do carro em cima de jogo. Consegui pagar seguro de carro, consegui pagar mais meses de aluguel. Porém, galera, isso daí é algo que a gente acaba perdendo o controle. Primeiro, por quê? Porque quando você menos imagina, essas plataformas de jogos online, eles já estão dominando a sua mente. Você já passa a ser controlado por eles. Segundo, quando você entra numa plataforma online, galera, a forma que eles têm de atrair um jogador é pagando prêmios. Ou seja, eles liberavam prêmios para mim e conforme eram as apostas que eu fazia, eu tirava valores altos ou tirava valores baixos, mas sempre ganhava alguma coisa. Na maioria das vezes eu apostava uns valores altos exatamente porque as minhas contas eram altas e eu estava tendo um resultado positivo. O tempo foi passando e eu comecei a perceber que eu estava me isolando no serviço, galera. Comecei a perceber que eu estava me isolando. Eu vivia muito dentro do carro, sempre arriscando alguma coisa. Comecei a aumentar o número de percas. Aquela porcentagem, aquela margem de ganhos que eu estava tendo no início começou a reduzir. Porém, eu ainda estava tendo alguns resultados, porém menores. E aí, galera, você já começa a perceber, quando você começa a se isolar das pessoas, você já começa a perceber que esse é o primeiro sinal de que algo não está legal. Você já começa a não viver uma vida sociável. Eu, particularmente, galera, eu sou uma pessoa sozinha. Eu tenho apenas a minha esposa e meus filhos. Não tenho mais ninguém para conversar e ninguém para me ajudar. E eu vi nas bets uma possibilidade de eu tentar me manter sem precisar de correr atrás de ajuda de outras pessoas, até porque as portas já haviam se fechado para mim. E eu já passei por muitas situações, galera, situações até constrangedoras de pessoas que me ajudaram e depois ficaram jogando na cara. E eu acabei também prejudicando algumas pessoas, porque as pessoas também me ajudaram, não tive condição de fazer a devolução do valor na data combinada. E eu não queria passar mais por essa situação. A decisão que eu tomei na minha vida, que comecei a ter essas percas financeiras e acumular dívidas, foi algo pensado, tá? Eu sabia da situação, o que ia acabar ocorrendo comigo em relação às minhas finanças, porém eu não tinha opção, eu tinha que tomar essa decisão na minha vida. Só que você se sente muito, se vê muito sozinho, galera. Principalmente quem trabalha com carro, com transporte, a manutenção do carro é algo caro. E tem as documentações, aí entra a prestação, aluguel, tudo. Então são uma série de responsabilidades que quando você olha para trás, você ainda vê que você tem uma filha pequena, tem mais pessoas que dependem de você. E eu não estava mais me vendo em condições de conseguir manter a minha casa, a minha família, somente com a renda do meu trabalho. Ia ser questão de tempo. Para vocês terem uma ideia, se quebrasse um parafuso no carro, era meu fim. Ia ser o meu fim na profissão do táxi. Uma profissão que eu amo muito.
tanto que eu não me vejo hoje trabalhando em outra coisa a não ser no táxi. Eu já havia falado para minha esposa que se eu parasse com o táxi, eu ia parar com tudo. Eu ia, falando português claro, galera, eu ia abandonar minha família, porque a pior coisa para um pai, para um homem de família, é você não ter condição de manter a sua casa. E quando eu estava vendo que eu estava chegando nesse ponto, eu tive essa conversa franca com a minha esposa. Eu falei, eu não vou conseguir, e se eu não realmente eu não conseguir acontecer alguma coisa, se Deus achar que não dá, se acontecer alguma coisa de quebra de carro e eu não conseguir arrumar, eu não vou pedir nada para ninguém. Eu vou vender o que der para vender do carro, seja lá pelo valor que for. Eu não ia pegar muito dinheiro porque eu ia ter que quitar as parcelas e eu vou sumir na minha vida. Vou dar um rumo na minha vida. Galera, eu cheguei a me visualizar, para vocês terem uma ideia como estava dramática a minha situação. Eu cheguei a me visualizar. Cheguei a me visualizar na Cracolândia, galera. Deixa eu só. Tava só silenciando o celular aqui. Eu tava chegando a me visualizar na Cracolândia. Eu cheguei a ter sonhos de eu perdendo tudo que eu tinha, abandonando minha família e tá acordando lá no meio da Cracolândia. Pensei em dar cabo da minha vida algumas vezes, como eu falei nos vídeos anteriores. Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida e eu via nos jogos de cassino online uma forma de tentar recuperar um pouco daquilo que eu havia perdido. E galera, foi assim por um período de 1 ano e meio a 2. Chegou um período da minha vida que o movimento começou a melhorar, só que eu continuei a jogar, continuei a arriscar alguns valores. A margem de ganho que eu tinha diminuiu de forma radical, porque a plataforma, dentro daquilo que ela se propõe, ela havia conseguido, que é distribuir prêmios iniciais para segurar o jogador. Depois ela faz o que ela quer com aquela pessoa, galera. É simplesmente isso que acontece. Eu comecei a perceber, galera, um outro fator também, que eu estava começando a incentivar pessoas ao meu redor, tanto no local de trabalho como alguns conhecidos que eu tenho, a jogar. Eu estava começando a fazer propaganda dos jogos de forma involuntária, mostrando os resultados que eu estava obtendo. Algumas outras situações, galera, também que me deixou muito assustado. Se eu tivesse problema do coração, com certeza eu teria infartado algumas vezes, porque cheguei a... Para vocês terem uma ideia, numa das vezes que eu consegui pagar a parcela do carro, eu com o dinheiro do cassino online, eu tinha uma parte do valor e a parcela do carro vencia no outro dia. E essa parte do valor que eu tinha, eu coloquei por completo na bet. E galera, se eu perdesse, eu ia perder tudo e eu ia levar muitos dias para poder recuperar aquilo que eu havia perdido. Eu não ia conseguir pagar a parcela do carro e ainda ia ter que trabalhar alguns dias para recuperar. E tipo, eu conseguia até fazer o dinheiro da parcela do carro, mas tipo, quando estava já acabando o dinheiro que eu tinha apostado. Ou seja, aquela pressão de ganhar faz você jogar de uma forma tensa. Quando você começa a perder o valor que você colocou, quando começa a diminuir aquele seu saldo na plataforma, você já começa a ficar desesperado, achando que perdeu tudo. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Algumas vezes, faltando poucas rodadas para mim perder tudo que eu tinha, eu conseguia ganhar e recuperava e pagava a parcela do carro. Isso aconteceu não só uma, como 2, 3 vezes, tanto com a parcela do carro como aluguel. Mas eu percebi que eu já estava a ponto de infartar, de nervoso. Outro sintoma, galera, a falta de sono. Você não consegue dormir, você sente insônia, a sua cabeça dói, seu cérebro, galera, tem uma sensação de inchaço no cérebro, porque você sabe que você precisa parar, ou na pior das hipóteses, maneirar com os valores apostados e a forma com que você joga. Só que o jogo ele entra na sua mente de uma forma que quando você fica sem jogar é uma abstinência. É a mesma coisa que uma abstinência de usuário de droga. Você não consegue dormir, seu cérebro dá uma sensação de inchaço.
o seu humor muda radicalmente, você perde a vida, galera, você perde a vida. Ou seja, galera, a Bet, eu vou ser franco para vocês, vocês estão ouvindo o relato de uma pessoa que teve acesso à Bet de um ano e meio a 2 anos. A Bet, ela paga, galera, ela paga, mas ela paga com a intenção de te atrair. E depois ela começa a retirar tudo aquilo que ela pode de você. Algumas vezes ela vai continuar te pagando, porque se ela só retirar, ela sabe também que você vai parar e vai mudar de outra para outra plataforma. Nem sempre você vai parar de jogar, mas muitas vezes você vai parar de jogar naquela plataforma e buscar outra. Então ela sempre vai pagar alguma coisa para você. Porém, galera, normalmente as pessoas jogam um valor baixo, 10, 15, 50 reais. Vocês jogando esse valor, vocês vão ter ganhos, mas vai ter ganhos pequenos. Esses ganhos pequenos, eles são um chamativo enorme, porque você vai perceber que você está ganhando, porém você vai ter aquela sensação de que você precisa colocar valores maiores para você obter resultados maiores. E isso muitas vezes a gente vê na televisão, nos jornais, aí nas notícias no geral, que muita gente está desfazendo de bens, pedindo empréstimos, fazendo uma série de coisas para injetar valores altos, para tentar ter ganhos altos. Porém, galera, a probabilidade de perca ela é muito maior, tá? Eu estava me vendo numa situação desesperada, porque eu queria parar e não conseguia. Estava obtendo alguns resultados, me ajudou bastante quando eu precisei. Cheguei a ter um problema mecânico com um carro na qual eu tinha R$ 500 apenas na conta, e a manutenção do carro não ia sair por menos de R$ 1.500, e eu não tinha de onde tirar o dinheiro. Cheguei em casa com o carro fazendo barulho para tudo que era lado. Falei para minha esposa, falei, ó, deu problema no carro, eu vou ter que gastar mais de R$ 1.500 para arrumar e eu só tenho 500. Eu vou pegar esses 500 e vou colocar na casa de cassino online, e seja o que Deus quiser. E por sorte eu ganhei, galera. Eu ganhei R$ 1.500 nessa aposta que eu fiz. Consegui fazer a manutenção do carro. Minha esposa ajudou com o outro valor que ela tinha, e arrumamos o carro. Assim aconteceu por algumas vezes, galera. Algumas vezes eu tive resultado positivo, sim, tá? Mas a pressão psicológica, o seu bem-estar, a sua noite de sono, a sua vida social, tudo isso vai por água abaixo. Você perde tudo. E um outro ponto que é o mais perigoso de todos, galera, é que eu consegui parar devido à educação financeira, devido ao primeiro vídeo que eu vi do Duda do Primo Pobre. Foi ali que eu vi uma outra possibilidade de tentar me reinventar de forma financeira, mas aí já projetando meu futuro e de uma forma sólida. E aí eu consegui enxergar nisso consegui substituir os jogos de cassino online por esse investimento, por essa educação financeira. E porque é algo real, eu estou colhendo já frutos muito bons, muito positivos. A minha mente mudou muito, eu já penso no meu futuro, já penso numa aposentadoria, coisa que eu não imaginava há pouco tempo atrás. Mas foram sim, galera, 2 anos de muito sofrimento. Você fica numa pressão agoniante, querendo parar e não consegue. Hoje, graças a Deus, o leque de trabalho do meu lado aumentou bastante. Hoje eu consigo arcar com boa parte dos meus compromissos já com o dinheiro do trabalho. Consigo fazer investimentos pequenos, mais diários. E já estou conseguindo visualizar também a limpeza do meu nome lá na frente, e também o pagamento das dívidas para as pessoas que me ajudaram lá no passado. Então, o recado que eu dou para vocês, galera, é o seguinte: não coloquem R$ 1 no jogo, porque você vai estar andando em cima de uma linha, sendo que do lado esquerdo vai estar a perca financeira e do lado direito vai estar o vício absoluto. Se você cair para o lado do vício absoluto, galera, você não volta nunca mais. Eu costumo dizer que esse 1 ano e meio que eu passei em contato com jogos de cassino online, eu comparo ele a um vício de droga.
Porque até pior, galera, até pior que um vício de droga, porque o cassino online, ele tá na plataforma do seu celular. E o seu celular te acompanha o dia inteiro, 24 horas por dia. Se você acessar pela primeira vez os jogos de cassino online, você não vai parar mais. Você vai acessar a segunda, terceira e acabou. E você não tem como alguém te ajudar, não vai ter como alguém te ajudar com isso, porque o celular vai estar com você. Não adianta você falar, eu vou desinstalar o jogo. Isso daí é algo que você, no outro dia, 10 minutos depois, você vai instalar novamente. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Cassino online paga? Paga, mas o estrago ele é devastador e não compensa o risco pelo retorno que você vai ter dentro dessas plataformas, tá bom, galera? Então essa é a mensagem que eu tenho para dar para vocês. Se por um acaso vocês tiver alguma pergunta, alguma dúvida de alguma coisa que eu não tenha colocado aqui no canal, vocês podem mandar a pergunta por mensagem que eu vou responder, tá? Hoje vocês estão vendo o vídeo de uma pessoa que se recuperou 100% desse vício graças à educação financeira, graças ao Duda, graças ao Primo Pobre, ao canal do Duda, canal Primo Pobre, que me deu uma outra visão de vida, me deu uma outra visão do meu lado financeiro, na qual eu vou deixar de ser imediatista, querendo resolver meus problemas de imediato, para pensar e projetar uma vida a médio e longo prazo, mas uma vida sólida, um futuro sólido, concreto, realista, na qual eu não vou prejudicar ninguém, não vou prejudicar ninguém da minha família, ninguém da minha casa, e pelo contrário, daqui a 10 anos, provavelmente um pouco menos que isso, eu já vou estar colhendo frutos na qual eu vou poder usufruir desses frutos com a minha família. Então, galera, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. É um assunto polêmico. Graças a Deus hoje eu estou curado desse mal, tá? Já vi muitas pessoas se destruírem as suas vidas, a vida da sua família por causa disso, porque é um caminho sem volta. Eu cheguei a estar na berlinda, cheguei a estar naquele limite do caminho sem volta, galera. Foi por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, que eu não perdi a minha vida, a minha família, por causa desses jogos de cassino online. E, mais uma vez, não foi à toa que eu acessei o canal do Duda, do Primo Pobre, mas também, como eu disse, que foi de uma forma aleatória. Na verdade, hoje eu entendo que não foi de uma forma aleatória, foi Deus que colocou aquele canal para que eu enxergasse um novo futuro para a minha vida, beleza? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem de alguma coisa referente a esse assunto, manda mensagem que eu vou responder para vocês, beleza? Fiquem com Deus e uma ótima sexta-feira.